Não podemos mais tolerar essa situação que se passa com o Ministério da Saúde. É péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. A crise iniciada após os comentários feitos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, pode culminar com uma substituição do general Eduardo Pazuello, que está à frente do ministério? Há quem diga que sim, e talvez até logo, né? A pressão parte principalmente das Forças Armadas, que não querem ser associadas à política do governo no enfrentamento da crise de saúde pública gerada, claro, pela pandemia do coronavírus. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, divulgou nota para esclarecer o comentário que fez sobre a atuação dos militares no combate à pandemia na gestão feita pelo governo federal, quando afirmou que o Exército se associou a um genocídio. O ministro do STF disse que não fez críticas às Forças Armadas, mas à política governamental no enfrentamento da pandemia. Eu sou o Márcio Miranda e a crise política e sanitária que envolve a gestão da pandemia e as declarações do ministro da principal corte do país são o tema aqui deste episódio do podcast 15 Minutos. Minha primeira convidada é a Kelly Cadanos, editora de República da Gazeta do Povo, em Brasília. Depois, eu vou falar sobre o assunto com o colunista da Gazeta, Paulo Pousonoff Júnior. Apesar de defenderem a corporação, nos bastidores, militares da Ativa e da Reserva avaliam o caso como mais um sinal de que a situação no Ministério da Saúde deixou de ser sustentável. A pasta é comandada interinamente há 2 meses pelo general Eduardo Pazuello. O Kelly, quer dizer que as declarações do ministro Gilmar Mendes, é óbvio que desagradaram, né, os militares, o Ministério da Defesa, enfim, mas essas declarações podem acabar acelerando um processo de troca no comando do Ministério da Saúde? É isso mesmo, Márcio. Olá para você, olá para todo mundo que ouve a gente aqui na Gazeta do Povo. Essa crise, né, gerada aí pelo ministro Gilmar Mendes pode sim acabar acelerando aí o processo de substituição do Pazuello do Ministério da Saúde. A gente lembra que ele é interino na pasta, né, já há 2 meses, desde o dia 15 de maio, quando o Nelson Taix pediu demissão do governo, e desde então ele não foi nem efetivado como ministro titular e também não foi ainda não foi encontrado um nome para essa pasta, então ele tem assumido aí interinamente o ministério. Nessa terça-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele disse, inclusive em uma entrevista à Globo News, que tudo indica que o Pazuello será sim substituído em um momento próximo, né? O Pazuello é interino, né? Está há 2 meses aí nesse cargo, tudo indica que em um momento próximo o presidente vai substituí-lo, né? Então eu acho que é uma situação distinta da situação que o Ramos viveu. Isso porque causou aí um certo mal-estar, essa comparação, essa fala do ministro Gilmar Mendes, né, associando o Exército aí a um genocídio, né, em relação ao combate à pandemia do novo coronavírus. Isso gerou uma certa insatisfação aí na ala militar, né, do governo, nas Forças Armadas, e isso pode acabar acelerando essa troca, né. O Mourão ainda falou, né, que é muito importante que não haja uma mistura entre a imagem do governo e a imagem das Forças Armadas, né? Então, por isso, já há essa pressão nos bastidores para que o Pazuello ou peça para ir para a reserva, né, saia da ativa das Forças Armadas, ou então peça demissão como interino do Ministério da Saúde e seja substituído. E agora ele compreendeu, o Ramos, né, que o ciclo dele dentro da força tinha se esgotado, não havia mais espaço, caso o presidente o dispensasse nesse momento, né, e que era o momento dele realmente passar para a reserva. E por que essa questão de ir para a reserva é algo importante? Vamos explicar, porque inclusive recentemente teve outro ministro do governo que também fez esse movimento de pedir para ir para a reserva das Forças Armadas, né? Por que é algo relevante nesse contexto, Kelly? É relevante, Márcio, porque isso associa, né, a imagem do Exército, das Forças Armadas como um todo, ao governo Bolsonaro, né? Houve também essa insatisfação com o ministro Luiz Eduardo Ramos, que é da Secretaria de Governo. Ele pediu
no início de julho, já para ir também para a reserva, ele que também era da ativa, e agora há essa pressão em relação ao ministro Pazuello, né, da Saúde. Com o Ministério da Saúde repleto, né, de militares, nesse momento em que o Brasil se aproxima aí de 2 milhões de casos confirmados de coronavírus, com quase 75 mil mortos, as Forças Armadas temem manchar a sua imagem ao serem associadas às políticas adotadas durante essa pandemia, durante o enfrentamento dessa crise de saúde pública. Então é por isso que há essa pressão, né? A gente lembra que desde que assumiu o comando interino da saúde, o ministro Pazuello, ele concordou em mudar protocolos de tratamento da Covid-19, por exemplo, para permitir o uso da hidroxicloroquina, que é uma demanda do presidente Bolsonaro, que já havia causado atritos e levado à demissão dos outros 2 ministros da saúde que passaram pelo ministério nesse ano, que eram médicos, né? E o Pazuello também tentou aí mudar a metodologia, a forma de apresentação dos números nacionais da pandemia, apesar de ter recuado depois de uma decisão do Supremo. Então, tudo isso, as Forças Armadas temem que respinguem na imagem da instituição, já que o Pazuello é da ativa, né? E para aliviar a pressão, interlocutores do presidente avaliam que Pazuello deveria deixar a ativa e entrar para a reserva do Exército. Além disso, a participação de militares da ativa no governo é um foco de críticas da oposição e até mesmo de grupos de sustentação do Palácio do Planalto. Além dele, também tem 20 outros militares que estão em postos-chave do Ministério da Saúde, né? Esses nomes substituíram nomes técnicos que ocupavam essas funções antes. Desses 20, 14 militares são da ativa. Então é por isso essa preocupação das Forças Armadas, é uma questão de imagem mesmo das Forças Armadas, eles não querem ser associados ao fracasso, né, em relação ao combate à pandemia. E ainda, segundo o jornal Estadão, o Estado de São Paulo, essa reação dos militares, ela também é provocada pelo medo deles serem alvos de uma investigação por genocídio, inclusive genocídio de povos indígenas, né, justamente por causa da inação do governo federal diante dessa pandemia. Segundo o jornal, um general da ativa afirma que a declaração do ministro Gilmar Mendes poderia sim levar um procurador ou um tribunal internacional a instaurar algum procedimento para apurar o crime de genocídio, e aí as Forças Armadas não querem ter nada a ver com isso. O Ministério da Defesa protocolou na Procuradoria-Geral da República uma representação contra o ministro Gilmar Mendes. Bom, ainda sobre reações às declarações do ministro Gilmar Mendes, né? Teve reação do Ministério da Defesa, de militares como o próprio vice-presidente da República, né, o general Hamilton Mourão. O que pode acontecer ou não a partir de agora, hein, Kelly? Vai ser aberta alguma investigação sobre essas declarações do ministro Gilmar falando em genocídio? Pois é, Márcio, o Ministério da Defesa reagiu a essa fala, né, do ministro Gilmar Mendes e pediu à Procuradoria-Geral da República uma investigação contra o ministro do Supremo, né? A pasta usou aí como argumento artigos da Lei de Segurança Nacional, do Código Penal Militar, do próprio Código Penal, né, em relação à incitação de animosidade entre as Forças Armadas, entre outros argumentos, para pedir essa investigação. A PGR ainda não determinou, ainda não decidiu o que vai fazer com esse pedido, né? Então, isso ainda está na mesa aí do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. O Ministério da Defesa também divulgou uma nota à imprensa, né, repudiando a fala do ministro Gilmar Mendes. Então, além do ministro Fernando Azevedo e Silva, que é o ministro da Defesa, essa nota ela também foi assinada pelos chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Nessa nota, eles afirmam que a fala de Gilmar Mendes foi infundada, irresponsável e, sobretudo, leviana, né, segundo essa nota. É do foro íntimo dele, né? Se ele tiver grandeza moral, ele fará isso, né? Ele corrige o que falou. Como você falou, o vice-presidente, general Hamilton Mourão, também reagiu e, em uma entrevista à CNN Brasil, ele cobrou, inclusive, uma retratação do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele disse o seguinte: com certeza, se ele tiver grandeza moral, ele tem de se retratar. Foi esse o recado dado pelo general Hamilton Mourão na entrevista à CNN Brasil. E na terça-feira, em nota, Gilmar Mendes também voltou a falar desse assunto, né? A primeira declaração polêmica dele foi no fim de semana, em uma entrevista, e agora ele voltou a falar disso na terça-feira, quando ele reafirmou o respeito às Forças Armadas, mas manteve a posição, Márcio. Ele falou o seguinte: eu apenas refutei
e novamente refuto a decisão de se recrutarem militares para a formulação e execução de uma política de saúde que não tem se mostrado eficaz para evitar a morte de milhares de brasileiros. Foi isso que disse o ministro Gilmar Mendes. Então, é uma briga que ainda deve se arrastar, viu, Márcio? Não deve ser resolvida tão rápido, não. Na verdade, o meu discurso, se olharem bem, é de defesa da institucionalidade das Forças Armadas, do seu papel. Parece que houve uma tentativa, pelo menos, de dar uma acalmada nos ânimos aí nessa quarta-feira, por parte, esse movimento, inclusive, do próprio general Pazuello, o ministro da Saúde, né? Exatamente. A gente lembra que a gente está ainda tentando contornar uma outra crise institucional, né, entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal, né? A gente, quando as coisas estavam parecendo que começavam a acalmar, vem essa declaração do ministro Gilmar Mendes. E o presidente Jair Bolsonaro, dessa vez, ele ficou quietinho, viu, Márcio? Ele não falou nada para não aumentar a temperatura dessa crise, para não aumentar aí os contornos dessa crise institucional com o Supremo Tribunal Federal. E além de não ter se manifestado nem de um lado, nem do outro, nem do lado das Forças Armadas, nem do lado do ministro Gilmar Mendes, para tentar jogar um balde de água fria aí na crise, ele determinou que o Pazuello telefonasse para o ministro Gilmar Mendes na terça-feira, né? Isso quem revelou foi a colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Segundo o Gilmar Mendes, né, em uma resposta aí a Mônica Bergamo, essa conversa teria sido cordial, né, com o ministro Pazuello. Então, pelo menos há essa tentativa de não piorar as coisas dessa vez, né? Kelly, obrigado por participar aqui do podcast 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima. Bom, agora meu convidado para falar sobre esse tema envolvendo o ministro Gilmar Mendes e as declarações aí sobre a gestão da pandemia aqui do Brasil é o Paulo Pousonoff Júnior, ele que é colunista da Gazeta do Povo. Ô Paulo, seguinte, tem um artigo que você assina na Gazeta e você fala que a raiva é um sentimento que define aqui o nosso tempo. E por que o caso do ministro Gilmar Mendes é emblemático, hein, Paulo? Bem, eu acho assim, o STF, ele deveria ser um poder mais tranquilo, né? Assim, acho que, por definição, a justiça, ela não pode se dar o luxo de arroubos, né? E eu acho que o ministro Gilmar Mendes, ele simboliza um pouco simboliza muito essa nova fase do STF, que, assim, eu identifico ali desde o Mensalão, que é uma Suprema Corte mais dada a roubos, que foge da própria imagem da justiça, né? O que é? A justiça é a balança, ali são os dois pratos equilibrados, né? Então eu acho que o STF abandonou essa busca pelo equilíbrio, e equilíbrio aí se traduz em várias palavras, inclusive como paciência, moderação, comedimento e às vezes até o silêncio, e eles abandonaram isso eu identifico ali desde o Mensalão, eles optaram por uma justiça mais enfática e que às vezes eu acho que se confunde com vingança. Seria uma justiça um pouco raivosa até, às vezes? Eu usei esse termo, né? A raiva. Eu acho que a raiva, a minha coluna diz isso, que a raiva define o nosso tempo, assim como o tédio definia lá o século XIX, a depressão, aí a segunda metade do século XX. A gente acorda com raiva, vai dormir com raiva. Nós aqui que estamos constantemente envolvidos com a notícia, né? A gente tem a gente fica revoltado, a gente lê números e declarações, a gente fica revoltado desde que acorda até a noite. Eu não sei se isso é muito saudável. E o ministro Gilmar Mendes, para você, então, ele tem um pouco de ser um símbolo, vamos dizer assim, dessa fase pós-mensalão que você define em relação à justiça, ao Supremo, Paulo? Eu até acho que foi um pouco contraditório ali no meu texto, e que acabou saindo um pouco mais raivoso do que eu gostaria, e no final das contas é isso, né? Até ali eu cito de uma forma um pouco, ali foi uma tentativa de fazer humor, que eu não sei se deu muito certo, mas até pela fisionomia do ministro Gilmar Mendes, né? Ele tem o canto da boca um tanto, assim, numa expressão sempre de raiva, sempre de, sei lá, uma mistura de enfado, uma mistura de soberba,
é uma raiva que desperta a raiva, né, nas pessoas. E eu acho que daí, por isso, ele acaba, mais do que até também, né, por causa das palavras dele, tá sempre se pronunciando de uma forma um tanto quanto bastante enfática, né? E eu acho que ele acaba se tornando o símbolo desse nosso tempo. Ele é um ministro da Suprema Corte, que deveria zelar pelo comedimento, pela busca da justiça, do equilíbrio, e ele acaba virando o símbolo dessa nossa justiça, dessa busca raivosa pela justiça, né? Nada virtuosa também. Bom, e eu queria que você falasse também um pouquinho o seguinte, sobre o que exatamente falou, né, o ministro Gilmar Mendes, a coisa da associação das Forças Armadas ao genocídio, no combate à pandemia. Tá errado o que ele falou? Quer dizer, não podia ser dito por alguém que é ministro da principal corte do país, ou você acha que isso não seria um impedimento? Não, eu acho que o ministro da Suprema Corte deveria ficar calado e só se manifestar nos autos de questões constitucionais, as questões que chegam ao Supremo. Eu acho que esse tipo de arrobo é pura politicagem. Aí o ministro está deixando de ser um juiz para virar um político e para dar a sua opinião. Assim, como cidadão, ele tem todo o direito a dar sua opinião e usar um termo que eu acho que é hiperbólico e equivocado para a situação que a gente enfrenta. Só que aí que está a questão. Eu acho que assim que a pessoa assume um cargo como esse, ele tem que ter uma certa grandeza de espírito, sabe? Aquela coisa que antigamente chamavam de espírito público, né? Para saber que não é o papel dele se intrometer aí nas relações entre o executivo e as Forças Armadas, ou nas questões sanitárias mesmo. Eu acho que é um preço que um cidadão acaba pagando pelo cargo que ocupa. Enfim, ele tem o prestígio e tem vários privilégios e o próprio, né, dever de julgar as coisas com isenção, e ele tem que pagar um preço por isso. E o preço talvez seja se eximir de dar opinião sobre coisas que não dizem respeito a ele. Bom, o texto completo do Paulo Pozonoff está lá na Gazeta do Povo, o título Acumulando Raiva e Rancor, Gilmar Mendes e o Sentimento que Define Nosso Tempo. Certo, Paulo? Certinho. Obrigado, até a próxima. Eu que agradeço, até mais. Terminando aqui esse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pelo Jornal Nacional, na TV Globo, e também pelo Jornal da Cultura, da TV Cultura. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!